Eu vou conversar com uma menina com quem eu já tive o prazer de conversar em outra Bienal. Ela é conhecida como a Menina do Vale por causa do seu primeiro livro e a sua experiência no Vale do Silício. A gente vai conversar um pouco aqui. Isabel Pesce Matos. Olha só, tem nome e sobrenome. Mais conhecida como Bel Pesce, senhoras e senhores. Ela se mudou para os Estados Unidos quando ela tinha 17 anos, a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas agora ela voltou para o Brasil, tem um monte de novidades para contar para a gente e está lançando outro livro, Procuram-se Super-Heróis. Bem-vinda, Bel! Uma salva de palmas. Bel Pesce, senhoras e senhores. Essa passagem, então, de um lado para o outro, né, de uma costa para outra. Como é que começou, então, esse lado empreendedor? Sim. Você sempre foi empreendedora? Desde pequena você era aquela que inventava as brincadeiras ou inventava negócio? Você queria vender, você queria ser camelô, você vendia coisa para suas amigas? Então, um negócio muito interessante, quando eu saí do país, quando eu tinha 18 anos, eu nunca tinha ouvido a palavra empreendedorismo. Nunca. Meus pais não são empreendedores, essa palavra não estava em tanta evidência como está agora, há 8 anos. Eu nunca tinha ouvido essa palavra. Mas eu era empreendedora e não sabia. Então, por exemplo, eu olhava, o elástico de cabelo. Eu estava num cinema e vi uma pipoca, eu queria inventar uma máquina que o elástico jogava pipoca na sua boca, né? E ficava tentando desenhar para fazer funcionar isso com 5, 6 anos, né? Nada. Então, assim, eu era a pessoa que queria inventar as brincadeiras da turma, eu era as pessoas. Então, de uma maneira menor, quando eu era mais nova, eu sempre fui empreendedora e não sabia. Eu só fui aprender no primeiro ano de faculdade. No primeiro ano de faculdade, eu fiz uma competição de plano de negócios e aprendi um pouquinho do que era empreender, né? De uma maneira muito, muito simples. O que o empreendedor faz? Ele observa o mundo, ele tenta encontrar necessidades, ele tenta entender por que aquela necessidade não foi suprida ainda, quais são as soluções que tentam suprir aquela necessidade e tenta desenhar soluções melhores, que realmente supram essa necessidade. Eu reparei que era o que eu fiz a vida inteira. De uma maneira ou de outra, desde jogar Game Boy, querer desenhar um joguinho melhor, que eu queria não só que eu gostasse, eu mostrava pra minha irmã, pros meus amigos, dava vender a ideia, né? Então, assim, eu já era muito empreendedora e não sabia. Vou pro segundo livro, depois a gente volta um pouco. Procuram-se Super-Heróis. Esse é o livro novo que você está lançando aqui na feira. Sobre o que fala? Quem são esses super-heróis? Sim, é uma pegadinha, porque se você estiver lendo super-herói, quem está atrás do livro é você. Então, a ideia é o seguinte, isso tem muito a ver também com a razão pela qual eu voltei para o Brasil, o projeto que eu tenho aqui. Mas quando eu olho para trás e tento entender quais são as pequenas e grandes coisas que mais me ajudaram a abrir oportunidades, é engraçado, porque essa lista são coisas muito simples e muito humanas, né, que às vezes a gente nem pensa e nem dá tanto valor para elas. Por exemplo, né, saber negociar de uma maneira que todo mundo ganha, em vez de você querer tirar proveito, a longo prazo te abre muito mais oportunidades do que você querer ganhar no começo. Outra coisa, quantas vezes eu fiz alguma coisa para alguém sem querer nada em troca e foram as vezes que eu mais tive retorno. Eu realmente não queria nada em troca, né? Então tem algumas coisas que são muito contra-intuitivas, são muito humanas, e até pro negócio é bom, né? Então, o que eu queria mostrar? Que tem algumas coisas simples que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, de dar um bom exemplo, até realmente ajudar alguém que precisa. E essas coisas podem acabar trazendo um retorno maravilhoso para o seu crescimento pessoal e profissional. É sobre isso que fala, né? E outra razão pela qual eu quis chamar de super-heróis, procuram super-heróis, é porque quando eu olho para a minha vida e penso quem são os super-heróis da minha vida, né? Em geral, é algum professor de matemática que me ajudou demais em alguma coisa, ou alguém que fomentou alguma paixão que eu tinha, né? Alguém que acreditou em mim. Então, essas pessoas, talvez você pense, eu sou mais um, eu não posso tocar tanta vida das pessoas. Quando eu vejo quem tocou as minhas vidas, as pessoas tocaram a minha vida, eu reparo que são pessoas que poderiam pensar que não tinham influência, mas tiveram uma baita influência e foram meus super-heróis. E do mesmo jeito que eles foram os meus super-heróis, a gente pode ser super-herói da vida dos outros, né? Então foi mais ou menos por aí que eu achei essa pegada de procurando super-heróis. Existe, então, nesse sentido, uma ordem entre os subtítulos também. Sim. Que, afinal de contas, no primeiro, que é a Menina do Vale, você coloca como o empreendedorismo pode mudar a sua vida. Contando um pouco da sua vida, como é que foi a sua história e aquelas decisões que você tomou naquele momento. Já nesse segundo, que é o Procuram-se Super-Heróis, você diz, multiplique seus poderes e desenvolva habilidades. Quer dizer, olhando para trás para a sua história, o que eu posso já ensinar e ajudar outras pessoas? É essa a ordem? Eu acho que assim, tem muito que aprender ainda, né? A vida é um aprendizado, na verdade, é por isso que a vida é linda, né? Então, cada dia eu aprendo mais coisa. Mas tem uma pegada exatamente dessa de aprendizado, né? No Procuram Super-Heróis, tem mais ou menos 3 partes do livro, né? Tem capítulos normais, mas tem também, deixa eu mostrar pra vocês aqui, mini histórias, deixa eu achar pra mostrar.
Por exemplo, aqui são algumas mini histórias de coisas que me tocaram. E tem também mini dicas, que são algumas das coisas que eu uso no dia a dia, que realmente me ajudam a me relacionar bem com as pessoas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Por exemplo, aqui é um monte de mini dicas, é tipo um caderninho, né? Então... agora, né? Vale a pena ela ler 2 diquinhas? Lê pra gente 2 diquinhas, já que estamos aí nas dicas. Vamos lá. Tente memorizar o nome das pessoas e incluir o nome delas na conversa. É o tipo de coisa super simples, mas se você está conversando com alguém e quando você olha pro rosto dela e fala, por exemplo, qual é o seu nome? Luciana, e olhar nos olhos. Exatamente. Então, se, por exemplo, eu estou falando com você e daqui a 5 minutos eu falo, né, Luciana, você concorda com isso? Só que eu falo, né, Luciana, não, né, você. Já faz toda a diferença, já forma uma conexão pessoal. E são pequenas coisas, né? Então, um pouquinho disso que eu dou como exemplo. Você pediu importante, duas, né? por isso que eu falei, Bel, é importante eu ler o seu livro, porque na verdade eu tenho o péssimo hábito de não decorar o nome de ninguém. Eu tenho uma dificuldade muito grande, Bel. Bel, que bom que você falou sobre isso. Então, algumas coisas estão tão simples. Então, às vezes, beira até o óbvio, mas é o óbvio que foi esquecido. E eu acho que, assim, Leonardo da Vinci tem uma frase que eu concordo muito, que é a simplicidade é o último grau de sofisticação. Eu concordo muito com isso. Então, tem aqui, por exemplo, se você for pegar algo para você, seja uma água ou um café, pergunte se outra pessoa também quer. É algo tão simples, mas que faz toda a diferença, né? Então, vai desde coisas bem simples até histórias muito mais complexas sobre como motivar uma equipe baseada nisso, né? Então, vai desde o lado pessoal até o lado profissional. Tá tudo no livro. Bel, eu não sei se muitas pessoas aqui sabem, mas essa mocinha, essa menina que está aqui sentada ao meu lado, foi eleita pela revista Época no ano passado uma das 100 brasileiras mais influentes, uma das 100 pessoas mais influentes desse país. Como é que foi receber essa notícia de falar, meu Deus, olha onde é que eu cheguei? É engraçado, porque o jeito que eu vejo empreendedorismo, para mim, empreendedor é alguém que cria produtos ou serviços para tocar vidas, né? E se é isso que o empreendedor faz, para mim, empreendedor de sucesso é quem toca quanto mais vidas melhor, quanto mais positivamente melhor. E nesse quesito eu tenho muito o que fazer ainda, né? Quero tocar muita gente, tudo bem, 2 milhões de pessoas interagiram com o livro, mais de 3 milhões de pessoas interagiram com algum vídeo que eu fiz online, maravilhoso, só que, poxa, tem 6, 7 bilhões de pessoas por aí. Então eu acho que tem muito o que fazer. E foi uma grande surpresa também, porque o ano passado inteiro eu não estava morando no Brasil. Então, muito do que aconteceu foi feito de longe. E eu não tinha noção do impacto que estava sendo causado, né? Então para mim, foi uma grande honra receber esse título. Uma grande surpresa também, né? Mas o que eu reparei é que com o livro e alguns outros projetos que eu acabei fazendo, se formou uma voz no país, né? Poxa, A Menina do Vale é um livro sobre educação, é um livro sobre a importância de correr atrás, é um livro sobre a importância de estudar. É um livro nerd, né? E assim, a galera gostou. Que não é um caso de romance picante, né? É um livro sobre educação e a galera gostou. Então, assim, quando isso aconteceu e se formou uma certa voz sobre educação no país, eu achei que isso era o maior presente que eu poderia querer na minha vida e que eu precisava fazer alguma coisa com isso. Que se eu não voltasse e usasse essa voz para alguma coisa boa, que eu nunca ia me perdoar. É por isso que eu voltei. Então eu voltei para usar essa voz para criar iniciativas no mundo da educação que eu acredito que sejam relevantes e possam ajudar não só cada um de nós, mas o país como um todo e depois globalmente. Isso aconteceu bastante no primeiro livro, principalmente, quer dizer, existe um livro, ele é de papel, ele é físico, mas ele também teve muita força na internet, né? Na web teve... Você citou alguns milhões? Passou de 2 milhões de downloads. 2 milhões de downloads do livro. Sim. É download à beça. E aí, com essa experiência, imagino que você tenha... isso tem ajudado um pouco a pensar nesse novo projeto que você trouxe aqui para o Brasil, Faz Inova. Sim. Conta pra gente o que é o Faz Inova. Então, eu desde pequenininha, eu achava muito interessante que há uma certa diferença entre o que a gente aprende na escola e o que o mundo realmente demanda, né? Então, o que você usa para conseguir passar numa entrevista de emprego, em geral, não é a mesma coisa que você aprende numa matéria, né? Tem todo um lance de conhecimentos, de relacionamento com pessoas, ou conhecimento de conseguir executar e colocar um produto no mercado, que não tem muito a ver com o que a gente aprende no dia a dia. Fora o lado do autoconhecimento, que eu acho que é a coisa mais importante na vida, e não tem uma matéria sobre isso, né? Então, a gente sai da faculdade sem nunca ter se autoconhecido. Eu acho isso bizarro até, na verdade, né? Então, quando eu era menor, eu comecei a desenhar meio que as matérias dos meus sonhos.
que eu gostaria de ter aprendido e não aprendi, que eu acabei aprendendo mais velha, mas eu gostaria de ter aprendido mais nova. Coisas que vão desde conseguir parar para pensar como você se sente em certas situações, para você poder se autoconhecer e fazer decisões baseadas no que realmente importa para você, até antes de querer alucinadamente começar uma empresa, colocar coisa no mercado, testar, né, produtos menores, vamos entender se o mercado realmente precisa disso, vamos começar pequeno, não tem problema. Então, eu achava que essa parte, tanto do lado relacional, quanto do lado de produzir coisas, tem muitos ensinamentos que não estão divulgados, né? Então, eu voltei para fazer isso. Eu criei uma escola, né, que no momento tem 3 pilares, são 3 cursos diferentes, um de empreendedorismo, um de inovação e um de relacionamento com pessoas, e que ensina exatamente essas coisas que eu queria tanto ter aprendido. É muito foco no fazer, não é uma escola que eu vou lá e falo, né? Todo mundo faz junto, né? O grande diferencial é que cada turma é diferente, porque os alunos que fazem a escola, né? Começou há 4 meses, é bem novinha, mas já tiveram 25 turmas, então 500 pessoas já fizeram as aulas, e obviamente não dá para crescer muito se sou eu dando aula em alguma cidade com 25 pessoas escutando. Então agora o que a gente está lançando é uma plataforma online, com cursos online, baseados nesses mesmos conhecimentos. Tudo que eu puder fazer para fazer com que a maioria dos cursos sejam gratuitos, eu vou fazer, né? Então eu estou trabalhando para isso. Os primeiros 3 cursos vão ser gratuitos. E vou fazer de tudo para que todos os outros também sejam. E para quem tiver interesse, é só ir no www.faz, F-A-Z, do verbo fazer, inova.com.br. Então www.faz.inova.com.br e deixar o seu e-mail, que você vai ser um dos primeiros a saber dos cursos online que vão sair muito em breve. Então, o propósito é pegar esse conhecimento e fazer com que as pessoas consigam, através desse conhecimento, descobrir seus reais talentos e também potencializá-los ao máximo para que todo o Brasil possa ser mais empreendedor. E quando eu digo empreendedor, não é que comece um negócio. Eu acho que independente de você começar um negócio ou não, você vai ter um empreendimento na vida. Esse empreendimento é você. Pessoas são empreendimentos. E você precisa de ferramentas para conseguir viabilizar o seu melhor recurso, que é você mesmo. Então a gente acha que a melhor maneira de você viabilizar você mesmo é constantemente fazer e inovar na sua vida, né? E essa é a vertente. E a gente acha que... Então a nossa missão é descobrir, desenvolver e conectar gente talentosa para um Brasil mais empreendedor. É isso que a Fase Nova quer fazer. Nesse momento, a gente teve o prazer, a honra e o orgulho de receber aqui no stand Bel Pesce. Olha, muito feliz de ter você aqui de novo. Obrigada. A Menina do Vale. E agora também Procuram-se Super-Heróis, um novo livro dela. E lembrando também para o pessoal entrar no fazinova.com.br. É isso? Espalha para todo mundo. A gente quer, o que eu mais quero é trazer bom conteúdo da forma mais acessível possível. E eu vou fazer tudo que eu posso fazer. Esse projeto em meu coração é uma coisa só. Então, tudo que eu puder fazer para tornar isso viável, eu vou fazer. E os 3 primeiros cursos estão chegando aí, vão ser todos gratuitos. E vou fazer de tudo para que todos os outros também tentam ser essa vertente, viu? Obrigada, Gustavo. Foi um prazer estar aqui com você. Bel Pesce, senhoras e senhores!